Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar novamente sobre armas de fogo. Não é nenhum segredo a minha posição armamentista, né? Isso já vem de muitos anos atrás, né? Toda a tradição da minha família vem nesse sentido. E pelo que eu reparo, pelo que eu vejo, a maioria das pessoas concorda com essa posição, né? Concorda com essa opinião a respeito do direito da compra e posse de armas de fogo pelo cidadão comum. Né? E ainda assim, parece que vez ou outra pode aparecer algumas pessoas questionando, né, como é que um cristão, uma pessoa que quer levar a sério a palavra de Deus, uma pessoa que tem a Bíblia como a sua regra de fé e de vida, defende uma posição como esta. E é neste sentido que eu quero argumentar aqui, é sobre isso que eu quero tratar aqui. Vamos falar primeiro sobre aquele que é o argumento mais comumente utilizado, né? O quinto mandamento, não matarás. Como é que fica então a questão de compra de armas de fogo por um cristão quando nós temos um mandamento específico sobre não matar outras pessoas? Bem, uma coisa que eu queria dizer é que esse mandamento ele não nos impõe uma filosofia de pacifismo total, uma filosofia de não resistência. Não, esse mandamento ele está falando a respeito de assassinato e não de autodefesa, não do contexto de guerra. Está falando sobre que eu não tenho permissão para pegar uma arma e ir até a casa de um desafeto meu e tirar a vida daquele indivíduo, né? Por qualquer motivo que seja. Ou senão, estar dirigindo e ver o meu desafeto andando na rua e tacar o carro para cima dele de modo que ele venha a óbito, né? Ali nós estamos falando de assassinato. E sobre isso é que reza este mandamento, né, de não matarás. Então ele seria melhor traduzido talvez como não assassinarás, tá? E é interessante notar também que esse mandamento ele não é apenas negativo, no sentido de não matar, não tirar a vida de outra pessoa, mas ele é também um mandamento positivo, no sentido de defender, de proteger a vida. Então não é simplesmente não atentar contra, mas é agir de forma positiva a fim de defender, de proteger aquela vida. Isso acaba implicando que num sentido de um sequestro, no sentido de um terrorista, no sentido de alguém que adentra na sua residência e você não sabe o que ele vai fazer com você e com a sua família, a defesa da sua vida, a defesa dos seus familiares, a defesa dos reféns, da vida dos reféns, pode significar a execução da vida do meliante. Pode significar você assassinar, não, né? Você matar um indivíduo, um malfeitor, a fim de proteger a vida dos demais. Isso pode acarretar. Tá? É interessante notar que na Bíblia, em determinadas situações, né, situações mais limítrofes, a quebra de determinados mandamentos do Decálogo, elas não são condenáveis, mas são inclusive louváveis. A gente vê o exemplo, por um exemplo, né, de Raabe, quando ela esconde os espiões judeus em sua casa e ela mente sobre a existência deles lá. E essa é uma atitude que ela é louvável, né? É uma situação em que há a quebra de um dos mandamentos do Decálogo sobre a mentira e mesmo assim aquilo era a atitude correta, né? Nós podemos trazer isso para os nossos dias no contexto, quer dizer, nos nossos não, né? Mas no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando alguns indivíduos escondiam judeus em suas casas e mentiam a respeito da existência deles lá. É uma atitude que está quebrando um dos mandamentos, mas ainda assim é a coisa certa a ser feita. A gente inclusive, ou melhor,
Então, partindo dessa questão dos casos limítrofes, onde a quebra de um dos mandamentos do decálogo pode ser algo louvável, nós chegamos nessa situação também da defesa da vida ter de implicar o tirar a vida do meliante da pessoa mal intencionada. Isso também pode vir a ser algo louvável e não condenável, tá? Mesmo que implique, né, para todos os efeitos, né, a quebra do quinto mandamento, que não é a minha visão, uma vez que o quinto mandamento está falando sobre assassinato e não autodefesa, e nem a defesa dos demais, tá? No próprio Êxodo, né, Êxodo 22, nós vemos lá que se o indivíduo pega alguém adentrando na sua residência e roubando, e por um acaso tirar a vida desse indivíduo, ele não será culpado do sangue desse indivíduo que foi morto. Eu até consigo ouvir alguns desarmamentistas afirmando que, mas Jasniel, né, isso aí é do Antigo Testamento. Pois é, do Antigo Testamento, mas tanto quanto o mandamento não matarás, né? Então, 2 pesos, 2 medidas, calma lá. Talvez vocês até contra-argumentem, né? No Novo Testamento nós temos os 2 maiores mandamentos, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Como é que eu amo o meu próximo metendo 3 balas nele, né? Tudo bem, né? Num primeiro momento até parece ser assim, fazer sentido essa crítica, né? Esse questionamento, tudo bem. Mas aqui eu vou falar a mesma coisa que Chesterton fala a respeito da guerra. Tá? O fato não é odiar aquele que está à sua frente, mas é amar aquilo pelo qual você luta, né? Que é a sua família, que é a sua própria integridade física. Então a resistência contra o malfeitor, contra um assaltante, contra enfim, né, o que ele vai fazer na sua casa, não é um ato motivado pelo ódio, e sim um exercício justamente de amor. Só que de amor pela parte afetada. Entende? Se eu poupo o lobo, eu sacrifico a ovelha. Né? Não agir é agir, como diria o Dietrich Bonhoeffer. Aqui nós estamos diante da típica, da clássica situação de escolher o mal menor. E eu não tenho a menor dúvida de qual é esse mal menor, sabe? Eu lembro sempre daquela colocação que geralmente é atribuída a Agostinho, ao Santo Agostinho de Hipona, que é: embora a violência defensiva sempre seja uma triste necessidade aos olhos dos homens de princípios, seria ainda mais lamentável se os malfeitores dominassem os homens justos. Tá? Isso seria ainda pior. Talvez algumas pessoas ainda voltem lá no quinto mandamento, né, de não matar, e a sua implicação lógica de não apenas não matar, mas de defender a vida, né, de proteger a vida. E aí digam que essa implicação da defesa da vida, ela cabe então ao Estado, né? É o Estado quem pode portar as armas, é o Estado quem tem essa autonomia para punir os maus e para proteger os bons. Meu amigo, não há razão lógica para a gente atribuir parte, né, um aspecto do mandamento para o indivíduo, né, de não matar para o indivíduo, e aí o outro aspecto do mesmo mandamento ao Estado. Não há um motivo lógico para isso, é uma decisão assim, completamente arbitrária, que está muito mais ligada a um preconceito, muito mais ligada a uma ideologia pessoal desarmamentista do que com o ensino propriamente bíblico. Tá? Assim que eu vejo. Algumas pessoas então também podem vir argumentar: não, mas a gente não precisa de armas, Deus é quem nos protege, nós temos que confiar na força dele, não numa arma de fogo para a nossa defesa. Bom, tudo bem, só que se nós formos seguir as implicações lógicas desse raciocínio, a gente para de usar máscara, a gente para de ir no médico, a gente para de usar capacete, usar cinto de segurança, Deus é quem nos protege,
Percebe? É claro que eu estou sendo irônico aqui, é claro que a gente permanece fazendo esse tipo de coisa, porque a proteção de Deus, embora Deus de fato nos proteja, mas isso não nos exime de fazer o melhor uso possível das capacidades que Deus nos dá, né? De tomar os devidos cuidados. Quando a gente vê Neemias, a história de Neemias, quando ele vai reconstruir, né, os muros de Jerusalém, e há lá aquelas pessoas que querem dificultar as coisas, que querem atrapalhar Neemias, o que ele faz é armar o pessoal está indo trabalhar, construir o muro com espada, com lanças, né? Essa é a atitude dele, né? Ele é realista o suficiente para não cair nessa visão desse mundo cor-de-rosa onde as coisas acontecem de forma tão pacífica, né? E a gente deveria ser o pacifista, né? Que não reage a nada. Uma outra colocação, e essa agora não tão teológica, mas mais política, é que geralmente estados autocráticos querem ver seus cidadãos comuns desarmados, tá? O estado que ele não confia armas de fogo ao cidadão comum, cara, é um estado que você precisa desconfiar dele, tá? Quais são as intenções pelas quais o estado não quer deixar? Ele está preocupado realmente com a segurança dos indivíduos? Ele acha realmente que os indivíduos vão sair por aí atirando um no outro, vão se vingar por qualquer... Cara, isso ali me parece mais o temor de uma revolta armada, sabe? Quando a gente olha como aconteceu na história, como tantos governos autocráticos, ditatoriais, primeiro tiveram esse cuidado todo em retirar as armas dos cidadãos, eu não consigo pensar em outra coisa. Tá? Essas são até agora as minhas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da minha posição pessoal a respeito da posse e inclusive do porte de armas de fogo, tá legal? Falou!